Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite e paz seja com todos. Estamos no culto gravado. Graças a Deus, tudo bem. Vai ter palavra, oração. E eu começo sempre do começo, dízimo e oferta. Isso eu tenho ensinado há muito tempo. Tem muita gente que pensa até no dízimo como uma maneira de enriquecer. Eu sei que a maioria, ou não posso colocar maioria, vamos colocar assim, alguns, retiro o que eu disse, alguns pregam que você fica rico. Se esse for o plano de Deus, você fica. Mas o interesse, a ganância, a tentativa de barganha, olha, eu dou, mas eu quero, como fala a tua palavra, ganhar muito. Dízimo e oferta não é isso. Dízimo e oferta é amor e fidelidade a Deus, ao Senhor, a Deus Todo-Poderoso. É isso. Quando nós amamos, nós somos fiéis. Nós somos fiéis porque amamos. É muito simples. Nós fazemos e cumprimos a palavra de Deus, inclusive dízimos e ofertas, com amor, com alegria, com gratidão. Não esperando que vamos ganhar, mas cumprindo a palavra porque nós amamos ao Deus da palavra. E é claro que na bondade dele infinita, ele também nos abençoa no material. Segure em sua mão dízimo e oferta. Se não tiver nada em sua mão, participe da oração. Nunca perca a oração. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Senhor, sabemos que o Senhor é provedor de todas as coisas. É o Senhor quem faz milagres. Pai amado, sabemos que toda palavra o Senhor cumpre e todo compromisso assumido o Senhor cumpre. Nós estamos aprendendo sobre dízimos e ofertas, ó Deus, e fizemos um compromisso de ser dizimista e ofertante. Por isso nós com alegria entregamos, devolvemos dízimo e oferta. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós que estamos aprendendo, nós que estamos ouvindo a palavra, que nós entendamos que o compromisso com o Senhor é um compromisso que deve ser feito de forma consciente, entendendo o que é. E quando fecharmos compromisso, nós cumpramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, aqueles que estão desempregados, parados. Olhe por aqueles que trabalham, Senhor, pelo local de trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa todos, ó Pai, com Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema. Já falei, já foram algumas vezes, só que hoje um pouquinho diferente. Oração. Eu gosto de oração. Eu faço oração. Eu pratico o momento de oração. Pastor, se você se fecha num quarto e faz oração? Faça oração em qualquer lugar e qualquer hora. Esse é o ponto principal que nós temos que entender. Oração cabe em qualquer lugar e qualquer hora. Oração é uma conversa com Deus Todo-Poderoso. E quanto mais conversamos com Ele, mais intimidade nós temos com o Senhor. Oração. Conversa com Deus. Jesus, ele ensinou o Pai Nosso, como é chamado, dando uma estrutura de oração. Não é isso que vamos falar. Você pode ter, eu até já tenho, aí não sei em que culto, não sei que dia que foi, já falei da estrutura da oração, depois a gente pode voltar. Mas hoje é um detalhe importantíssimo. A Bíblia está recheada de orações, de vários e vários personagens. Vários. Todas elas têm um ponto comum. Vontade de falar com Deus. Vontade de falar com o Senhor. Principalmente essa vontade ela tem que estar presente quando nós oramos
por outra coisa, outra pessoa, outra situação, que não nós mesmos. Porque é fácil, né, apresentar nossa vida, nosso problema para Deus. Só que, olha que interessante, os mandamentos resumidos por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, inquestionável, não está lá amar a si mesmo sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar ao próximo como a você mesmo. Então, nós temos que apresentar em oração, como a própria palavra fala, em tudo, fazer conhecidas nossas petições diante de Deus. Mas, principalmente, temos que lembrar que nós que cremos no Senhor, a palavra nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E esse justo eu gosto de explicar bem. Não é porque nós somos justos entregando a cada um o que é direito. Nós somos justos porque fomos justificados pelo Senhor Jesus. É esse o detalhe. Então, a oração de quem foi justificado por Cristo pode muito em seus efeitos. A oração de quem serve ao Senhor pode muito em seus efeitos. É assim que a gente tem que entender. E, claro, o maior exemplo de oração, de fazer oração, é Jesus. Tem uma oração extraordinária, maravilhosa. Lá em João 17, que nós vamos ler, é longa, mas é maravilhosa, preste atenção. Lá ele fala assim, Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um de nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, a eles como me tem amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo,
O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa é a oração mais extraordinária feita na Bíblia, porque o próprio Senhor Jesus intercede por todos aqueles que estavam com ele naquele dia, naqueles dias e naqueles momentos. Intercede em favor deles junto a Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas ele fala de nós, aqueles que hão de crer. Somos nós que, ouvindo a palavra e pelo Espírito Santo, nós aprendemos, entendemos e cremos que o Senhor Jesus é aquele que viria para nos salvar, morrendo na cruz, apagando os nossos pecados e nos levando para o céu. Olha que coisa gloriosa, que oração extraordinária. Ele se preocupou com aqueles que estavam lá com ele e se preocupou com todos aqueles que no futuro chegariam a ele. Olha que coisa. Somos nós, esse povo todo, somos nós. O Senhor intercedeu para que nós fôssemos livres do mal. Do mal. E essa frase é de todo tipo de mal. Todo tipo. Então você, eu, nós e todo ser humano não tem nada a perder fazendo oração e vivendo próximo, junto, perto com o Senhor. Tem nada a perder, nada. Não que você vai ganhar casa nova, carro novo, não é isso. Nós, às vezes, confundimos bênção com coisas materiais. A bênção de Deus é a presença de Deus na nossa vida, cuidando de tudo. Tudo. E nós estamos entendendo e aprendendo isso. Nós não podemos confundir, como muitos têm. Falei no começo da palavra do dízimo e oferta. Muitos têm confundido bênção de Deus com riqueza material. Não tem maior riqueza do que o seu nome escrito no livro da vida. Só Jesus pode fazer isso. E na oração, é chamada oração sacerdotal. Na oração em que Jesus apresenta-nos a Deus. A diferença de sacerdote e profeta, eu já falei, mas vou falar de novo. O sacerdote apresenta o homem para Deus. O profeta apresenta Deus para o homem. E o Senhor Jesus fez o papel de tudo. De tudo. Todas as coisas se encerram nele. Todas as coisas. E oração é o momento mais gratificante que nós temos, porque nós podemos estar abatidos, derrotados, sozinhos, solitários, enfermos. Quando nos apegamos à oração, tudo muda. Até o jeito de vermos as coisas. E quando nós oramos por alguém, entenda isso, é fantástico. Quando nós intercedemos por alguém, o Senhor nos abençoa e abençoa esse alguém. Só que, como eu falei, todas as orações da Bíblia têm um detalhe: a vontade de fazer. A vontade. Nós temos que querer, ter vontade de orar. Vontade de orar. É isso que nós temos que aprender. Jesus, ele teve vontade, ele fazia oração direto. Várias e várias vezes ele se recolhia para a oração, passava a madrugada orando. Jesus, só para a gente ter uma comparação, Jesus fazia oração. Então nós acho que precisamos muito mais do que isso. Desenvolva, se habitue com oração. Conversar com o Pai. Abrir o coração, ele já sabe de tudo. Não adianta esconder uma coisinha ou outra, ele já sabe de tudo. Fazer com vontade oração. Oração de arrependimento, oração de pedido de perdão, de petição, de súplica, de tudo. Oração.
Aprenda. Determine um tempo para isso. Separe um momento para isso. É isso que nós temos que entender. Nós temos que fazer. Porque o Senhor faz a parte dele. E eu falo sempre que o que cabe a nós, Deus não vai fazer. Amém? Feche os seus olhos e vamos para a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor. Glorificamos ao Senhor, que é Deus Todo-Poderoso. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é único e que o Teu Filho é Salvador. Por isso, Senhor, nós oramos agora. Que tenhamos o hábito e a vontade de orar. Pai amado, nós sabemos que é uma conversa com o Senhor Deus Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo leva ao Senhor o gemido. Senhor, então, tem misericórdia de nós, se erramos, se pecamos, se falhamos. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos, ó Pai, a sermos melhores do que ontem. Pai amado, durante a oração, fala conosco, nos dá alento, tranquilidade, nos dá. Pai, tem misericórdia de nós, que nós possamos ter vontade de orar pelo próximo. Todos precisam de oração, todos precisam de intercessão. Então que nós venhamos a desenvolver esse hábito em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança, Senhor, as pessoas que vão assistir, que